Retornando aqui, eu até mudei de lugar aqui por causa do sol. Uma das maiores evidências de como se deve utilizar o dom de falar em línguas está em 1 Coríntios 14, onde Paulo vem exortar os coríntios que estavam ali numa bagunça tremenda dentro da igreja de Corinto. E ele começa falando o seguinte: segue o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Ele não está falando principalmente o de falar em línguas. Porque o que fala em línguas estranha não fala aos homens senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala a língua estranha edifica-se a si mesmo. Profetiza e edifica o que profetiza, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós falais em línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis. Porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete para que a igreja receba a edificação. E por que não é ensinado isso para os irmãos? Que profetizar é maior do que falar em línguas. Mas não essa profecia carnal, aonde que faz um levantamento do que mais acontece dentro dos lares cristãos ou não cristãos, e aí vem: Deus está me dizendo agora que na sua casa Deus está agindo nesse momento. Deus está mandando te dizer que a porta de emprego vai ser aberta. Não é essa profecia não, essa profecia carnal que está matando um monte de irmãos, não abandonando o pecado. Porque se eu estou ouvindo que Deus está entrando na minha casa, vai abrir porta de emprego, vai me abençoar sem eu abandonar o pecado, para que eu vou abandoná-lo? Profetizar é as Sagradas Escrituras, profetizar a verdade, profetizar o querer do Senhor. Não fazer um showzinho gospel com um salão cheio de membros ouvindo a palavra ali e crendo que é o Senhor e o Senhor não está dizendo nada. Nós temos que ter sabedoria e discernimento sobre essas coisas, mas a profecia verdadeira, que é a palavra do Senhor, o Senhor ele pode usar alguém para revelar algo futuro? Pode, faz. Só que tem que saber e tem que ter sabedoria e discernimento para saber se é como. Vamos pegar o Antigo Testamento, aonde que Elias, e não somente Elias, muitos outros, se levantaram contra 300, 500 falsos profetas que falavam somente o que o rei queria, e somente ele e meia dúzia estavam falando a verdade. Ou nós vamos crer nos profetas que falam a verdade, que é a minoria, ao invés de ficar se enchendo de gozo passageiro com profecias falsas que nunca vão acontecer? É isso que Paulo está querendo também nos dizer. A gente tem que ter sabedoria, porque o dom de falar em línguas, como vai dizer as Sagradas Escrituras, é uma oração direta da pessoa com o Pai, é para edificar somente a pessoa. Salvo se ela tiver sabedoria e discernimento para poder entregar algo. Aí a pessoa fica lá falando uma asneira, uma baboseira, e de repente ela falou 3 segundos essa língua criada por ela mesma ou por entidades demoníacas, dizendo que é o Espírito Santo, e aí ela fala meia hora a tradução. Pô, meu, que língua é essa que 3 segundos se transforma em meia hora? A gente tem que acordar um pouco para a vida. Não é fácil não, mas tem que acordar, porque eu apanhei muito na vida por causa de falso profeta, e hoje eu não apanho mais. Por quê? Porque eu estudo as Sagradas Escrituras. E agora, irmão, se for ter convosco falando línguas estranhas, o que vos aproveitará? Se não vos falasse, ou por meio de revelação da ciência, da profecia ou da doutrina. Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciares palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz?
Mas o povo está alegre com isso, dando glória a Deus e aleluia. Fazer o que, né, irmãos? Porque estareis como que falando ao ar. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significado. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei como um bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será como bárbaro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundai neles, para edificação da igreja. Mas não, é inventado esses sonzinhos esquisitos aí, para a pessoa sentir dentro dela o ego, o gozo de ver gente batendo palma, dando glória a Deus e aleluia para algo que nem vem de Deus. Pelo que o que fala em língua estranha, ore para que possa interpretar. Porque se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. De outra maneira, se tu bendisseres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indouto? O amém? É o que eu estou tentando falar até agora. Estão dando amém sem saber o que está sendo dito. E Paulo está dizendo, se você falar algo que ninguém entende, como alguém vai dar amém? Mas o duro é que os dois lados estão errados. O que inventa um dom que não é de Deus, está errando. É um bárbaro, segundo as palavras do Senhor. E do outro lado tem outro bárbaro que está dando um amém para aquilo que não compreendeu. Irmãos, amém é algo sagrado, não é assim sair dando amém, glória a Deus, aleluia. Sobre a tua ação de graças, está dizendo aqui, eu vou ler até um pouquinho antes. Como dirá o que ocupa o lugar de indouto, o amém? Sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes? Porque realmente tu dás bem a graças, mas o outro não é edificado. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais língua do que todos vós. Paulo está dizendo aqui, ó, o dom de línguas que o Espírito Santo concedeu a mim, não é somente de falar uma língua aqui, de certo país, certa localidade, mas são de vários. E creio que o Espírito Santo fez isso na vida de Paulo, não para ele ser reconhecido, ser o apóstolo, não que ele não foi, mas para que ele pudesse levar as Sagradas Escrituras, a palavra do Senhor a muitos, porque ele também tinha o dom de revelação. Todavia eu quero falar na igreja 5 palavras da minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em línguas desconhecidas. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia. E adultos no entendimento, sejam maduros. E está escrito na lei, por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo. E ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. Então o próprio Senhor disse lá no livro de Isaías, que ele falaria em outras línguas pelo povo, usaria o povo para falar em outras línguas para o povo dele e eles não iam entender. Ele estava querendo dizer, ó, eu vou enviar mensagens, palavras, eu vou levar o meu querer, a minha obediência para muitos, através de outros e através de outras línguas, mas não vão entender e continua até hoje. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Eu vou dar outra pausa aqui que eu vou abrir em outro texto bíblico, para a gente não ter dúvidas, para a gente saber realmente o que o Senhor quer e não o que estão lançando sobre os nossos ouvidos.